bem? Como você tem passado? Como passou essa semana? Tranquilo? Que bom! Eu também estou bem e bem contente que estamos aqui de novo para a nossa deliciosa aula de ciências. Eu sou a professora Ana Carol e, como eu acabei de falar, nós estamos juntos na aula de ciências. Vamos relembrar os nossos combinados antes de mais nada. Eu tenho certeza que você já fez a sua rotina toda baseada nos nossos combinados, mas não custa a gente dar uma lembradinha bem rapidinha, caso você tenha esquecido de algum. Então, olha lá, o que a gente não pode esquecer, lavar sempre as nossas mãos, isso é importante, não esquece. Usar a sua máscara quando for sair e lembra que não adianta ficar com ela e o narizinho para fora, tem que colocar no nariz também para se proteger. Manter-se bem alimentado, dormir, evitar ficar colocando a mão no olho, no nariz, né? Se for fazer isso, garanta que a sua mão esteja limpa e lavada. Não vamos compartilhar os nossos objetos pessoais, vamos manter as nossas coisas limpas, os celulares, os brinquedos, os nossos materiais sempre higienizados. Deixe as janelas da sua casa aí todas abertas para você garantir que o ar está circulando, que você está protegido. Feito isso, se você tem feito esses cuidados que são bem pequenininhos, eu tenho certeza que você vai se manter sempre muito protegido, tá bom? E os seus materiais? Já pegou? Está com eles aí? Caso ainda não tenha deixado eles separados, próximos a você, eu vou te dar um tempinho para fazer isso. Lembra de deixar perto de você tudo aquilo que você julgar importante para a nossa aula, né? Para você utilizar para fazer as suas anotações. O seu caderno, as suas folhas, o seu lápis, a sua borracha, tudo que você julga que é importante. Deixa aí pertinho de você. Se você já está com eles aí, já vamos colocando as informações da nossa aula de hoje. Então não esquece, o mesmo jeitinho, nós vamos colocar a data e vamos escrever ciências. Claro que eu vou te dar um tempinho para fazer isso, né? Então vai lá. Pronto, deixou tudo anotado, mantenha os materiais aí próximos a você, que quando a gente for usar, a professora avisa. Sente-se confortavelmente, que a nossa aula vai começar. Hoje, a gente continua falando de Terra e Universo, mas a gente vai falar de assuntos um pouco diferentes. A gente vai falar da sucessão dos dias e das noites, e aí como é que isso determina o ritmo das atividades dos seres humanos, no caso, nós, né? Vamos então reconhecer os hábitos diurnos e noturnos dos seres humanos nos diferentes locais do planeta. Tá pronto? Vamos lá? Antes da gente dar continuidade, vamos lembrar um pouquinho da nossa aula passada. Lembra do que a gente fez? O que foi que a gente conversou? Isso aí! A gente falou das atividades que a gente desempenha durante o dia e o que é que a gente faz durante a noite. Lembra que conversamos sobre isso? Que geralmente os seres humanos organizam as suas atividades durante o dia, ou seja, quando o sol, né, quando há luz do sol, e no período da noite a gente utiliza para descansar, para dormir, né, para repor as nossas energias. Lembra que conversamos sobre isso? Inclusive assistimos um filme de por que a gente ronca, né? Contou aí para os seus familiares, para eles poderem entender melhor caso eles ronquem. E você ronca? Eu não. E aí a gente organizou isso e aí você conseguiu entender como é que a coisa fica organizada, como é que as nossas atividades se organizam durante o dia e à noite. Aí eu fui pesquisar um pouco, porque lembra que eu sou muito curiosa, né?
E aí eu encontrei vídeos muito curiosos que eu quero que você assista, até para conhecer um pouco sobre diferentes culturas. O primeiro que nós vamos ver é um curta-metragem. Um curta-metragem, professor, o que é isso? É um filme curtinho, pequeno, né? Não tem uma duração tão longa. E esse curta-metragem foi feito por um cineasta chamado Jean-Charles Lamy. E ele fala um pouco dos indígenas, em especial das crianças Piaroa, que ficam lá na Venezuela. É um outro país aqui da América do Sul. Né? Então, eles são os nossos vizinhos. E eles vivem na floresta amazônica da Venezuela. Professora, tem uma floresta amazônica na Venezuela? Tem sim. Quando você puder, com o seu responsável, vai pesquisar um pouquinho sobre isso que você vai descobrir. E eles vivem à margem de um rio chamado Orinoco. E eles produziram um vídeo muito legal sobre como é a rotina na aldeia. Por isso eu trouxe para você perceber que é um pouco diferente da nossa aqui da cidade. E aí eu quero que você conheça esse povo e preste atenção como é a atividade diária dessas crianças. Vamos lá? Vivo na aldeia, comunidade Betânia Bel Topocho. Sonho. Numa noite estrelada, sonhei. Sonhei que pescava um peixe gigante. De verdade, era gigante. Galo. Em minha aldeia, as pessoas despertam cedo. Há uma estrela que anuncia o amanhecer. Fogo. Para nos aquecer, acendemos o fogo. Nós adoramos beiju. Manhã. Pela manhã, dou de comer ao meu louro. Rio. Antes de ir à escola, nos banhamos no rio. Peixe. Sonhei com um peixe tão grande. Por isso, eu e meus amigos fomos pescar.
açaizeiro. Quando eu crescer, também vou subir nos açaizeiros. Seu suco é tão gostoso. Nas tardes, nos divertimos muito praticando as danças tradicionais e brincando de imitar os adultos. Beijo! Quando chega o sol da noite, toda a família se reúne na casa. Conversamos, comemos, às vezes vemos desenho animado e em seguida vamos dormir. Quando todos estão dormindo, se escuta a voz do pajé. Este canto ensina sobre caçada, nos fala dos animais comestíveis, onde encontrá-los, das serras. Creio que esta noite sonharei que vou caçar. Então, gostou? Percebeu como essas crianças estão bem próximas à natureza, né? Pescam o tempo inteiro, brincam no rio, onde vivem ali à margem dele. Viu que a organização das atividades é um pouco diferente da nossa, embora eles também frequentem a escola, né? Percebeu lá que eles têm um momento que estão na escola aprendendo e o professor, inclusive, durante todo o vídeo vai mostrando muitas coisas. Nos dá até a oportunidade de aprender um pouquinho dessa língua que eles falam, né? É sempre muito importante a gente conhecer outras culturas, né? Faz parte das descobertas, faz parte do nosso aprendizado, até para a gente aprender a respeitar também as outras pessoas que vivem de uma forma um pouco diferente da nossa. Ainda pensando sobre isso, agora eu trouxe um povo que vive num lugar tão frio, tão frio, tão frio, que eu não consigo nem imaginar como eles conseguem viver. Eu não ia aguentar, porque o frio para mim é bem difícil. A gente vai falar um pouco dos esquimós. Esse nome esquimós é um nome mais popular, né? Na verdade, eles são uma comunidade com um nome específico, né? Que são os inuites. Seres tropicais como nós congelam na primavera polar. Para os nativos inuit, que o mundo costuma chamar de esquimós, é hora de botar as manguinhas de fora. A neve é a praia desta criançada. No trenó. Brincadeira infantil, igual em qualquer parte do mundo. Descontado o detalhe do gelo onde eles correm descalços. Do ano, para aquele passeio em família, esquentar os laços com um refrescante acampamento no gelo. Então, gostou? Ficou com vontade de brincar um pouco na neve? Será que a gente ia aguentar ficar naquele frio tão grande? Viu que eles se divertem, né? Organizam as suas atividades. E aí eu trouxe de uma matéria que está na internet e que, se você quiser, no momento que estiver com seu responsável navegando, pode buscar lá para saber um pouquinho mais. E aí fala um pouco da primavera no Ártico para andar de trenó e acampar no gelo. E aí a matéria fala de um sol que brilha 24 horas por dia. Mas, prof, a gente viu, inclusive, fizemos as nossas experiências, né? Construímos modelos que mostram que a Terra faz aquele movimento chamado rotação, e aí os dias e a noite ficam determinados por causa desse movimento. E aí agora tem um sol que brilha 24 horas? Ué, a Terra para de girar, será? Não, não. Vou te explicar também com um vídeo, uma animação, que mostra como acontece esse sol da meia-noite, que é o período que o sol fica brilhando 24 horas no Ártico.
Presta bem atenção. Esse vídeo foi feito com várias fotos tiradas do planeta Terra, com um espaço de tempo de aproximadamente 30 minutos, ou seja, meia hora. E aí, ele foi todo organizado para que essas fotos ficassem juntas e a gente pudesse perceber o movimento. E aí eu quero que você preste muita atenção. Você vai perceber que a região onde o Sol vai ficar brilhando por 24 horas direto foi circulada de vermelho. Então, fica atento naquele círculo e presta atenção na sombra que vai perpassar pelo planeta Terra. E aí você vai entender um pouquinho melhor por que diz que o Sol fica lá 24 horas por dia. Vamos ver? Entendendo o Sol da meia-noite. Devido à inclinação do eixo da Terra, a área em torno do Polo Norte fica exposta ao Sol 24 horas por dia no verão. Meio-dia na Europa. Fique atento ao círculo vermelho. 13, 14, 15, 16 horas, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Meia-noite na Europa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 da manhã na Europa. Sol da meia-noite. Quando a meia-noite se aproxima no círculo polar ártico, o Sol, ao invés de se esconder, sobe de novo. O Sol da meia-noite pode ser visto entre os dias 17 e 24 de julho na Lapônia, e é tão importante para eles que há um festival com danças típicas ao ar livre. Viu só? Conseguiu perceber direitinho como aquela sombra vai se movimentando, mas na região onde o Sol fica o tempo todo brilhando, não houve sombra. Por isso, não acontece o período da noite como a gente está acostumado, sem a luz do Sol. Por isso que é chamado de Sol da meia-noite, né? Ele recebe esse nome justamente porque o Sol fica brilhando durante todo esse período, né? Então, a Terra não parou de girar, continuou tudo igual, mas por conta da inclinação do eixo da Terra, né, como ela fica inclinadinha, tem esse momento em que ela vai fazendo o movimento, mas naquela região não há sombra, e aí o Sol ilumina o tempo inteiro. E aí o povo inuí aproveita esses momentos todos, inclusive fazem cerimônias e festas para poder aproveitar essas 24 horas de sol. Legal, né? Você viu só quantas coisas acontecem por aí que a gente tem para descobrir? Viu que tem um universo infinito de coisas para você aprender? Eu vou com você, devagarinho a gente vai aprendendo tudo isso e eu vou trazer muitas coisas. Então, vimos um pouco sobre a organização das atividades durante o dia e a noite. E aí você está lembrado que a gente conversou um pouco também de por que é que a gente precisa dormir? Lembra que eu falei para você que é importante dormir, essencial para a sua saúde, para o bom funcionamento do seu corpo, né? A gente viu porque a gente recupera as nossas energias, a gente tem a regulação dos hormônios, a nossa memória se consolida, o que proporciona um aprendizado muito melhor, o nosso sistema imunológico fica mais forte. Então, quando o seu responsável disser que você precisa dormir, acredite, é bem importante para o desenvolvimento, para você crescer bem, para você aprender melhor. Então, dormir é reparador, realmente. É importante e essencial. Agora, eu vou te convidar para a gente construir um jogo. Tá pronto? Você gosta de jogos? Jogos de tabuleiro. Assim você pode brincar aí. E é um jogo que você pode brincar, primeiro, para treinar um pouco aí sozinho e depois você pode convidar alguém para brincar com você. Quem sabe até não fazer uma videochamada e poder fazer a brincadeira e você vai movendo os peões aí no seu tabuleiro. O jogo se chama Dia e Noite. E aí eu vou te mostrar como vai ficar o tabuleiro e, claro, eu vou te dar um tempinho para você conseguir elaborar aí para você. Então, olha lá. No jogo de tabuleiro, as casas estão colocadas, só que a gente tem duas questões diferentes aí. Perceba lá que eu coloquei, logo no início, duas figurinhas que representam o dia e a noite.
Quando você for jogar, você vai jogar o dado e aí você vai cair, por exemplo, na figurinha que tem a representação do dia. E aí, para poder continuar nessa casinha, ou seja, continuar com o jogo, você precisa dizer uma atividade que é desempenhada durante o dia. Aí perceba lá que tem um outro quadradinho que a prof escreveu. Então, olha lá, eu escrevi primeiro estudar, depois lá no outro brincar, embaixo almoçar. Então, o que significa? Que quando você cair na palavra, por exemplo, estudar, você vai precisar dizer se é uma atividade que a gente costuma realizar durante o dia ou durante a noite. Então, o jogo é assim. Você vai pegar o dado e vai pegar qualquer objeto, por exemplo, a sua borracha, para fazer de peão. Jogou o dado. Então, vamos dar um exemplo lá, que o seu dado caiu no número 2. Veja lá que no comecinho tem a palavra início, e aí você precisa andar 2 casas no tabuleiro. Se a gente andar 2 casas no tabuleiro, a gente vai parar na figurinha que representa a noite. Eu coloquei essas 2 figurinhas que eu escolhi. Você pode fazer desenhos que quiser, que representem a noite e que representem o dia. Pode recortar de uma revista, enfim, use a sua imaginação para fazer essas 2 representações. Só precisa ficar bem claro que uma representa o dia e a outra a noite. Então, vamos voltar. Lá, caiu na figurinha que está representado a noite. Significa, então, que eu tenho que dizer alguma atividade que geralmente é desempenhada no período da noite. Então, eu posso, por exemplo, dizer escovar os dentes antes de dormir. É uma atividade que eu preciso fazer antes de dormir, que acontece no período da noite. E assim você vai fazer com todas as outras. Se você cair onde há a escrita que a prof colocou, você vai só dizer se essa atividade é desempenhada geralmente durante o dia ou durante a noite. Eu coloquei no meu tabuleiro alguns exemplos. Você pode colocar outros que tenha pesquisado, que tenha visto, que tenha lembrado, né? Então, o seu tabuleiro fica aberto para você poder, inclusive, mudar. O meu, eu vou dar exemplo desse e vou te dar agora um tempo para você conseguir organizar aí para fazer depois com mais calma. Mas, por enquanto, você precisa copiar como está para poder jogar, ok? Vai lá!
Conseguiu registrar tudo aí para poder montar o seu tabuleiro? Depois você pode usar inclusive materiais para reciclar, como a tampa de uma caixa, né, para deixar o tabuleiro melhor. Use a sua imaginação, faça da forma que você achar melhor para ficar bem colorido, bem bonito e você poder jogar. E aí, como eu sugeri, quem sabe você não faz uma videochamada com alguém que você conhece para poder brincar também com esse jogo. Agora, vamos a mais uma pergunta. Lembra que a prof adora fazer perguntas. A de hoje é a seguinte: será que existem pessoas que realizam suas tarefas à noite? Você já pensou nisso? Pensa um pouco. Será que todas as pessoas do planeta Terra realizam as suas atividades durante o dia e no período da noite dormem? O que você acha? Vai pensando. Eu já vou responder essa pergunta para você. Agora eu quero que você pense em mais algumas. Você conhece alguém que trabalha no período da noite? Pensa sobre isso. Já ouviu falar? Já foi em algum lugar e tinha uma pessoa trabalhando? Quais lugares você conhece que funcionam durante a noite, que ficam abertos à noite? Conhece algum? Tem algum aí perto da sua casa? Pergunta para alguém aí da sua casa se ele conhece algum lugar que fica aberto no período da noite. E quem são os profissionais que trocam o dia pela noite? Já respondemos a primeira pergunta, percebeu? Se eu estou perguntando para você se você conhece pessoas que trabalham à noite. Se existem lugares que funcionam no período da noite. E quem são esses profissionais? A gente já respondeu que sim. Existem pessoas que trabalham à noite, desempenham as suas atividades no período da noite e durante o dia dormem, descansam, né? Para poder recuperar as suas energias. Aí, eu vou te mostrar alguns exemplos de algumas profissões que fazem isso, que trabalham à noite. Enquanto isso, você também pode ir pensando se você sabe de mais algum. A primeira que eu trouxe é do recepcionista. São muitas as profissões que a gente pode exercer no período noturno. O recepcionista pode ser do hospital, pode ser de um hotel, pode ser de uma loja. Será que tem lojas que ficam abertas à noite? O recepcionista é aquela pessoa que nos recebe em algum lugar, que nos dá informações, né, que nos ajuda em um determinado espaço. É uma profissão que também é desempenhada no período da noite. Mais alguma? Essa você conhece com certeza, que é a do policial, né? Imagine que existe o policial durante o dia, mas ele também precisa nos ajudar durante a noite. Caso você tenha necessidade de chamar pela polícia, haverá sempre um grupo de policiais prontos para nos ajudar a qualquer hora no período da noite. Então, também é uma profissão que trabalha à noite. Tem outra também que é tão essencial quanto as outras, que são os médicos e os enfermeiros que estão nos hospitais. Alguma vez você ficou doente no período da noite, na madrugada, e precisou correr para um hospital? Se você já passou por isso, que bom, você chegou no hospital, havia enfermeiro, havia médico para te atender e te ajudar. Caso você não tenha passado por isso, não tem problema, que bom, né? Mas saiba que eles estão lá para nos ajudar durante toda a madrugada, durante toda a noite. Eles escolheram fazer essa troca, né? À noite eles estão lá para auxiliar as pessoas que precisam e durante o dia dormem e descansam. Tem outra também. Essa você também conhece, que são os garis, né? As pessoas que mantêm a nossa cidade organizada, recolhem o lixo que a gente separa, né? Que a gente deixa lá. Eles também trabalham no período noturno. Existe um grupo de garis que passa pelas ruas pela madrugada e vai recolhendo o lixo, mantendo a nossa cidade sempre bem organizada. Tem outra que você deve gostar também, que são os bombeiros. Também ficam lá de plantão. Plantão é a palavra que a gente utiliza para representar um grupo de pessoas, de profissionais, que fica aguardando ser chamado. No caso, o bombeiro, se há uma necessidade durante a madrugada, ele pode vir ajudar. Fica lá, disponível para nos auxiliar. Lembrou de mais alguma? Que outras profissões você acha que podem ser exercidas no período da noite que você conhece? Tem uma sugestão. Depois da nossa aula, converse com as pessoas aí que estão com você para descobrir se tem mais algumas outras.
Conte essas que a gente viu agora e vê se você descobre mais algumas também. Aí a gente precisa entender uma coisa. Prof, você falou que nós estamos geralmente organizados para fazer tudo durante o dia e durante a noite dormir. Isso mesmo, né? O ser humano, durante o processo de adaptação, aconteceu de, durante o dia, realizar as suas atividades, a gente conversou isso na aula passada, e à noite descansar. Geralmente, a maioria dos seres humanos faz isso, ou seja, durante o dia trabalha, estuda, faz o que tem que fazer, à noite descansa, dorme. E aí a gente tem uma razão para isso acontecer, porque sabia que tem um relógio no nosso corpo que não é igual a esse aqui da prof. A gente chama de relógio biológico. E ele recebe esse nome justamente porque ele, de acordo com a sequência das horas do dia, ele regula as nossas atividades no organismo. Comer, dormir, né? Tudo isso acontece porque o nosso corpo está programado para fazer isso. O nosso relógio biológico faz com que isso aconteça da forma correta. Preste um pouco de atenção, a gente não fica com fome o tempo todo, né? Imagine se ficarmos com fome todo o período em que estamos acordados. Ficaríamos apenas nos alimentando, né? Só comendo. Como o nosso relógio biológico faz? Quando o nosso corpo precisa de energia que vem dos alimentos, ele avisa que nós estamos com fome e precisamos nos alimentar. Quando a gente faz isso, o nosso corpo entendeu que a gente pegou aquela energia necessária do alimento e aí ele não vai mais te deixar com aquela sensação, com aquele sentimento de que estou com fome, né? Ele vai então começar a trabalhar para poder retirar os nutrientes, as vitaminas e tudo que o nosso corpo precisa para se manter saudável. Quando ele termina de fazer tudo isso, é que ele vai avisar a você novamente que você precisa se alimentar. E aí como é que ele faz isso? Com a fome. A mesma coisa com a nossa sede, né? Quando o nosso corpo precisa se hidratar, ele avisa que você está com sede. Tem uma dica para te dar. Quando você sente sede, significa que você já está desidratado, ou seja, significa que você não consumiu a quantidade necessária de água para manter o seu corpo saudável. Então, o ideal é não sentir a sede. O ideal é que você sempre tome água para poder manter o seu corpo hidratado. Assim, o seu organismo não vai precisar avisar que você já está desidratado, ou seja, já está faltando água aí no seu corpo. Então, mantenha-se sempre tomando água. Sempre bom ter uma garrafinha perto da gente para poder garantir que está tomando a água necessária para poder ficar saudável. E aí, esse relógio biológico se adapta conforme a organização do nosso dia. Esses profissionais que trabalham durante a noite têm o seu relógio biológico adaptado para o período noturno. Ou seja, ele consegue ficar acordado durante a madrugada. Tenho certeza que se você ficar acordado na madrugada, você vai ficar com muito sono, sempre com muita vontade de dormir. Isso porque o seu corpo está adaptado para, no período da noite, dormir. Mas os médicos, os enfermeiros, os policiais, os bombeiros, todos esses profissionais que estão no período da noite trabalhando, já se adaptaram com isso. Então, na madrugada, por exemplo, eles não estão com muito sono, não precisam dormir. Pelo contrário, estão atentos para poder desenvolver as suas atividades. Imagine se a gente chega no hospital e o enfermeiro está morrendo de sono e não consegue atender a gente direito. Não ia dar certo, né? Por isso que ele está adaptado para ficar acordado, para ficar atento, né? E aí, durante o dia, ele precisa se organizar para poder descansar. E aí, para poder descansar, ele precisa de um ambiente calmo, silencioso, precisa escurecer o local, né? Então precisa utilizar cortinas, fechar as janelas para que aquele ambiente fique o mais calmo e o mais escuro possível para que o seu corpo consiga descansar, ou seja, ele consiga dormir e consiga repor as energias necessárias para encarar a noite seguinte. Então, entendeu? Eu, por exemplo, você. Durante a noite, o nosso relógio biológico está programado para que a gente durma. Por quê? Porque a gente organizou as nossas atividades durante o dia.
Aqueles profissionais que vimos que trabalham no período da noite fizeram o contrário, né? Inverteram essa lógica. Agora eu quero que você pegue aí as suas anotações novamente, que a gente vai fazer uma atividade. Então, olha lá o que eu quero que você faça. Nós vamos registrar, ou por meio de desenho, ou pela escrita, a rotina nos diferentes períodos do dia. Então, olha lá como a gente vai fazer. Vamos montar uma tabela, um quadro, onde a gente vai colocar as nossas atividades. Você vai colocar aí, ou por desenho, ou por escrita, o que você faz de manhã, de tarde e de noite. Em 3 momentos diferentes. Eu quero que você coloque as atividades que você fez no dia de ontem, as que você fez no dia atual, no dia de hoje, e quais você fará para amanhã, que é o próximo dia. Olha lá o exemplo que a prof colocou. Ontem eu coloquei as atividades que eu desempenhei. Então eu coloquei que, obviamente, eu acordei, fui escovar os meus dentes, tomei o meu café da manhã e fui para o trabalho. Isso eu fiz no período da manhã. No período da tarde, novamente eu me alimentei, era a hora do almoço. Escovei os dentes, voltei ao trabalho, fui tomar um café, depois fui fazer a minha atividade física. E aí, no período da noite, continuei. Fui brincar com os meus filhos, fui cozinhar, fui arrumar a minha casa, jantei, fui tomar o meu banho, escovei os dentes, fui ler o meu livro. Lembra que eu falei para você que eu costumo ler no período da noite? Antes de dormir. E aí depois fui descansar, fui passar a minha noite de sono tão importante para o descanso. É isso que você vai fazer, conforme o meu exemplo. Eu vou te dar um tempinho agora para você copiar a tabela e depois preencher. Vai lá.
a tabela que na próxima aula a gente vai utilizar. Então, coloca todas as suas atividades aí. Agora, a nossa aula está terminando. A gente se vê na próxima aula. Fica bem. Tchau, tchau!